atividade está sendo gravada também, a pedido de algumas pessoas que não poderão, em função do horário, né, de trabalho, estarem presentes. E nós já começamos falando da apresentação deste livro aqui, então, O Universo Linguístico da Ciência. E falávamos aqui, antes de começar a gravação, esta tela azul representativa, então, desta imensidão, e chamamos aqui da imensidão do tempo, a imensidão do espaço. E uma percepção que tenho e que me acompanha é de que nesta imensidão, parte dela faz parte do mundo das nossas vivências, das nossas experiências, das coisas que vivemos. Mas é interessante nós também percebermos que, às vezes, nós vivemos coisas que ainda não percebemos. Então, existem percepções que nos chegam depois. E, no geral, elas nos chegam em função dos fenômenos. Então, o que nós percebemos são certos fenômenos, e, às vezes, buscamos entender, explicar estes fenômenos. E, no mundo das vivências, se nós pensarmos bem, nós hoje vivemos coisas que os nossos avós ainda não viviam, mas as descobertas foram feitas depois, mas o que é desde sempre. Tá? Então, à medida que a gente olha para os fenômenos e percebe os fenômenos, a gente, então, tem ciência a partir das nossas percepções, e aí o mundo que nós chamamos aqui de mundo das ciências é um mundo pequeno em relação a este infinito. E o mundo que nós chamamos de mundo das ciências é apenas parte das coisas que nós já percebemos. Às vezes nós já percebemos coisas, e ainda não explicamos. Ainda a ciência debruça sobre um conjunto de fenômenos existentes e ainda busca explicar um conjunto de fenômenos existentes. Por isso é que o mundo das percepções, o mundo dos fenômenos, é mais amplo do que eu estou chamando aqui de mundo das ciências. Agora, para entrar do mundo das percepções para o mundo que nós estamos chamando de mundo das ciências, temos aqui este universo que eu vou chamar de linguagem. Então, nós, os humanos, em função das nossas vivências, nós percebemos os fenômenos, e aí, olá, ei, será tá joia? E aí percebemos esses fenômenos e buscamos falar do que nós percebemos. Esta fala do que nós percebemos tem um jeito de ser e que nós vamos chamar de ciência, e aí precisamos entender que necessariamente a linguagem é que permite, então, esta passagem daquilo que são as nossas percepções àquilo que sistematizamos e compartilhamos com os nossos pares. Então, as ciências que nós construímos e expressamos necessariamente depende da linguagem humana. E isso, basicamente, é o que é a concepção deste livro que eu chamo de Universo Linguístico da Ciência, entendendo, então, a ciência como uma parte do que nós percebemos, dos fenômenos vividos nas nossas oportunidades, vamos dizer assim, de vida e de vivências que temos. Agora, antes de tudo isso, né, dois primitivos também me acompanham, ou eu, digamos, necessariamente estou buscando entender dois primitivos. Um primitivo é o tempo, que está sempre presente, tá? Seja o ínfimo do tempo, a que nós costumamos chamar de agora, seja o máximo do tempo, a que nós costumamos chamar de sempre. Então, seja o agora, seja o sempre, nós estamos sempre dentro do tempo. Tá? Nesta sucessão, então, de agoras, nós concebemos o nosso sempre, mas o nosso sempre é sempre aquém do sempre, sempre. Então, é uma percepção de tempo com a qual eu trabalho. Agora, para conceber tempo, necessariamente é um outro primitivo que nós precisamos considerar, que é a concepção de espaço. Seja o espaço ínfimo, a que chamamos de aqui, tá? Seja o espaço máximo, a que categorizamos como universo. Então, seja aqui, seja o universo, estamos sempre dentro do espaço. Então, espaço e tempo são dois primitivos
que nos dá a condição da existência, que nos dá a condição de conceber tudo o que nós conseguimos conceber. Dentro das as nossas vivências e as nossas experiências são sempre dentro do espaço, sempre dentro do tempo. Agora, como que nós categorizamos, como nós trabalhamos isso, é o que nós vamos perceber aqui. Lembrar, então, que na nossa construção do meu eu, da nossa identidade, nós sempre nos concebemos no aqui e agora. Então, a concepção de tempo e a concepção de espaço são duas concepções, vamos dizer assim, imbricadas. Para eu conceber o espaço, ou percorrer qualquer espaço, eu dependo do tempo. E para conceber tempo, eu concebo tempo a partir de algum espaço. Então, nós podemos pensar em muitas variáveis de tempo e muitas variáveis de espaço, mas sempre tempo e espaço. Tá? Podemos pensar no espaço físico em que estamos, que é a sala 107 de um pavilhão de aulas, de uma universidade, numa cidade, num estado, num país, num continente, no globo. Mas veja que é sempre um espaço, tá? Então, sempre um espaço unificado neste agora em que nós temos. Um tempo e um espaço, e aí vamos buscar pensar a concepção de tempo, né? E o que é concepção de tempo? Um amigo me contou que o tempo é um rio que corre no universo. O rio é a frente e o tempo pode ser o verso. Então, imaginemos o tempo como um rio que corre no universo, que é o espaço. O tempo que corre é o percurso. E o verso é o próprio tempo. Então, para relembrar, o amigo me contou que o tempo é um rio que corre. O rio que corre é a vida, o fluxo da vida. No universo, o rio, que é o tempo, é a frente, o que nós vemos, o que nós percebemos. Mas o tempo é o verso, está sempre presente. E quando nós concebemos o tempo como o verso, podemos pensar na imensidão sempre o tempo e o espaço. Mas nessa imensidão, um ponto do tempo e espaço pode ser concebido e percebido. Esse ponto do tempo e espaço, ou neste ponto do tempo e espaço aqui agora, estou eu, como um enunciador, então instituo este enunciador, que fala neste aqui agora, há um tu, então concebamos as pessoas que estão na plateia, as pessoas que estão online, tá? Como enunciatários, que são pessoas também instituídas neste momento no discurso, vamos dizer assim, e isso necessariamente coloca em evidência a cognição humana. Se estamos concebendo, é porque cognitivamente nós estamos nos concebendo aqui e agora na interação. E é possível graças à linguagem. Nós marcamos, nós divulgamos um flyerzinho, divulgamos uma mensagem, algumas pessoas confirmaram a presença. Então, este movimento do tempo e espaço, pela cognição, também se faz expresso na linguagem. Lembrar que isso é dinâmico e é cognitivo, né? E, da mesma forma em que concebemos este tempo e espaço em que eu estou falando, nós concebemos as narrativas científicas, concebemos todos os objetos de que nós falamos, vou chamar aqui de objetos de discurso, concebemos e compartilhamos a nossa ciência, ou a ciência que conseguirmos, vamos dizer assim, desvendar, ou desvelar. E, então, neste movimento de entender nós, na interação científica, vamos dizer assim, mas na interação na vida, é que eu prometo, neste primeiro livro, em que eu trato das relações humanas na construção da ciência, eu prometo esta outra pesquisa para entender
como que nós nos concebemos no tempo e espaço, e como é que nós concebemos tempo e espaço, e como é que nós, digamos assim, nos organizamos no tempo e no espaço. Todos nós, independentemente de estarmos na academia ou não, de onde nós estamos, nós temos ciência de nós mesmos, ciência do tempo, ciência do espaço, nos concebemos no tempo e no espaço e falamos de tempo e de espaço. Por isso que nós organizamos as coisas no tempo e no espaço. Então, a motivação do estudo se traduz, vamos dizer assim, neste triângulo em que nós vamos ter um ser que fala, que eu vou chamar de locutor, né? Há um ser que fala também, mas que enquanto eu estou falando, escuta, né? Que nós vamos chamar de alocutário, que este ser que fala de um lugar de fala, que eu vou chamar de enunciador. Esse enunciador pode ser colega de trabalho, vice-reitora, reitor, coordenador, pai, filho, namorado, esposa, são lugares de fala. Então, nós instituímos esses lugares de fala, e quando nós instituímos, por exemplo, se eu falo com meu filho Daniel, que está ali, automaticamente o pai que fala concebe o enunciatário como um filho. Então, essa concepção ela é necessária na construção do que nós vamos falar, eu vou chamar aqui de referência. Então, a ideia é buscar o entendimento disso. Então, nestes dois livros, o primeiro, então, eu faço um questionamento que eu vou chamar de refutação aqui, que me acompanha desde o ensino fundamental, o ensino médio, quando a gente aprendia que havia textos objetivos e textos subjetivos. E que texto subjetivo é coisa de poesia, dos poemas, né? Que a gente aprendia, inclusive, a fazer uma tal de dissertação que tinha que ser objetiva, né? Não podia ter essa coisa da subjetividade. Mas eu sempre entendi que toda a expressão que emana de um sujeito é subjetiva, porque nós podemos olhar para um mesmo referente, que é este copo, e eu concebo este copo de uma forma e a outra pessoa concebe de uma outra forma. Então, a concepção do copo ela é subjetiva, vamos dizer assim. Então, todo o texto, necessariamente, ele traz traços de subjetividade, a ideia é questionar isso e pensar ou repensar um pouco isso. E aí, partir dessa premissa de que o texto é esse lugar de interação e expressão de sujeitos que estão circunscritos em tempo e espaço, e busquei, então, investigar esta perspectiva de que todo o texto, eu vou chamar aqui de texto discurso, depois eu explico por quê, apresenta marcas de subjetividade. Mesmo que a marca de subjetividade seja negar a primeira pessoa do singular ou do plural, vamos dizer assim, ou negar a segunda pessoa com quem nós estamos falando, como se a ciência pudesse falar por si só. Mas isso é uma marca de subjetividade. E, da mesma forma, a concepção deste segundo livro, que é do Tempo e Espaço, busco fazer um questionamento, vou chamar também de refutação, de uma ideia que existe na ciência, vamos dizer assim, cognitivas, de que a cognição, que a expressão do tempo deriva como uma abstração de estruturas cognitivas que são espaciais, que são concretas. A ideia de que nós, primeiro, a gente tem um corpo, e este corpo, então, tem uma cognição corporeificada, porque a gente fala de um determinado corpo, e pela projeção do corpo é que a gente concebe o tempo. Então, aqui, no espaço, é que deu a condição cognitiva de nós pensarmos aqui no tempo. Então, se eu disser que mais à frente nós nos encontraremos, a noção de mais à frente do espaço é que nos deu a condição de entender a noção do mais à frente no tempo. A ideia, então, de que o tempo é uma abstração que a nossa cognição constrói a partir, digamos assim, das nossas vivências corpóreas. E a minha ideia é buscar que nós temos, na verdade, um sistema cognitivo complexo e que integra essas duas coisas. Até porque eu não tenho a direita e a esquerda no tempo. Eu tenho direita e esquerda no espaço, eu não tenho tempo, direita e esquerda. Tá? Então, entendemos que, quando a gente fala, por exemplo, tem cientista que vai dizer que a estrela tal está a 3.000 anos-luz da Terra. Aí eu estou usando tempo para medir espaço. Tá? Então, o espaço entre a estrela e a Terra, 3.000 anos-luz. Aí anos é tempo. E aí anos-luz é muito mais tempo ainda. Então, o espaço é tão abstrato quanto é o tempo. Então, por isso essa ideia aí de refutar
e pensar essa premissa de um tempo e espaço como estrutura cognitiva complexa, unificada, com processos dinâmicos independentes, e busco fazer essa investigação e faço uma proposição neste livro aqui, teoricamente, que eu vou chamar de deixis cognitiva, que constrói as categorias simultâneas de tempo, espaço e identidade. Eu vou chamar de deixis cognitiva exatamente o situar-se. Todos nós estamos sempre situados, né, Claudiana? Foi assunto nosso do semestre agora mais recente, né, de uma unidade curricular. Todos nós nos situamos no tempo e espaço, e para nos situarmos enquanto pessoas, nós precisamos conceber tempo e espaço. Eu falava na sala de aula que, uma vez conversando com umas pessoas, dava aula para uma professora que é do Corpo de Bombeiro, dizia assim que, quando, por exemplo, acontece um acidente, eles são treinados a chegar e perguntar à pessoa o nome dela, se ela sabe que dia é hoje, se ela sabe onde ela está, porque para se conceber enquanto pessoa, precisa saber em que tempo está, em que espaço está. Então, a concepção de tempo, espaço e identidade é uma necessidade, vamos dizer assim, é uma integração, é simultâneo, né? E nós precisamos nos conceber no tempo e espaço para a gente poder fazer ciência. E aí, então, eu busco investigar essas teorias que estão relacionadas a sujeito, subjetividade e linguística na ciência, e busco aí novas perspectivas para a compreensão do fazer científico, neste primeiro livro, e busco identificar e analisar mecanismos linguísticos discursivos que evidenciam esse funcionamento, né, da cognição humana, do espaço-tempo, na narratividade das percepções humanas. E aí, para mim, a ciência é uma narrativa. E, para mim, nós somos uma narrativa viva. Todos nós temos marcos em nós, ou marcas também do tempo, né, de quem nós somos, como é que nós nos concebemos. E aí, o ponto de partida é este triângulo que eu já mostrei, né, em que eu me concebo na relação com o outro, num tempo e espaço, construindo referências, construindo ciência, vamos dizer assim, mas trouxe, então, para este livro a cognição. Então, o exercício foi trazer a cognição para este livro. E trazer a cognição por entender que fazer ciência é fazer sentido. Fazer ciência é dar sentido a nós mesmos, é dar sentido à vida. Então, a cognição é que marca, vamos dizer assim, traz as marcas do sentido que eu dou a mim e que dou à vida, quaisquer que sejam os ambientes de trabalho, quaisquer que sejam os ambientes familiares, quaisquer que sejam os ambientes sociais, vamos perceber pela cognição e construir sentido. E aí, o que estou chamando de cognição é realmente essa interface com a linguística cognitiva, com a neurociência, vamos dizer assim, que nós vamos conceber as percepções que nós temos pelas sensações, os órgãos de sentido, e isso traduzido em sinapses neurais mesmo, então pensar nessa perspectiva neuronal até, em que nós vamos ter um conjunto de sinapses, não só no cérebro, mas no corpo como um todo, então a ideia de uma cognição corporeificada, né, que está no corpo em si, e nesse sentido nós vamos nos conceber enquanto seres, enquanto pessoas, vamos dizer assim, em movimento. Então, acompanhem o movimento da tela para poder entender isso aqui. Então, consideremos um ser em movimento, que somos nós mesmos, né? Então, este ser em movimento é um ser que se diz eu, e que se percebe como eu, que a gente vai chamar aqui de self, e que, ao falar, se faz um sujeito da sua própria fala, e tem um ponto de vista, alcança a realidade de uma determinada forma, que a gente chama aqui de subjetividade. Ele tem, então, as sensações do ambiente pelos órgãos do sentido, e a percepção que ele tem do mundo, em que ele se vê, ele vê também o mundo, ele vê o outro, ele vê o não-self, né, o que não é si mesmo, mas vê outros sujeitos, outras pessoas também nas relações, e do mesmo jeito que tem a subjetividade, que é a minha visão para o mundo, existe a alteridade, que é a percepção que o outro tem do mundo, e que eu preciso conceber também a subjetividade do outro, vamos dizer assim, mas aí a perspectiva que eu chamar de alteridade. E lembrar que tudo isso é múltiplo, mas sempre uma unidade. Nós temos essa capacidade cognitiva de buscar sempre a unidade das coisas. Falei aqui quando disse que nós estamos numa sala de um pavilhão de aulas, numa universidade, numa cidade, num estado, num país. É sempre um. E esta unidade, então, é diverso, né, é complexo. Agora,
Para pensar a interação, eu vou perceber, então, outro ser em movimento, que também é um eu, um self, um sujeito, uma subjetividade, que tem sensações e percepções do mundo, em que está também no mundo o outro, não self, o sujeito. Então, para dizer que, na perspectiva da produção e da recepção, nós temos seres de linguagem que concebem o mundo e conversam a respeito deste mundo. Agora, na perspectiva da cognição, aqui a gente constrói ciência, a gente passa a ter ciência de nós, ciência dos espaços, ciências das coisas, e as coisas em si, enquanto no nível só da cognição, nós vamos chamar de referentes, isso aqui é um referente. Quando nós trazemos a linguagem para a jogada, os referentes viram referências. Então, existe o referente copo e existe a referência copo. A referência copo não precisa eu estar com o referente na mão. Então, por isso que eu posso falar que na minha casa tem um copo e todas as pessoas concebem copo porque a gente constrói, pela linguagem, a referência, sempre datados. E a ciência, então, que nós concebemos na perspectiva cognitiva, ela é uma referência, por isso que a gente faz referência também bibliográfica nos trabalhos, né? Ela é referenciada. Então, nós referenciamos a ciência que temos. E é um pouco do que eu falo neste universo linguístico. E precisamos perceber que, então, fazemos referência, mas construímos redes de interação, construímos redes de pesquisa, construímos universidade, construímos comunidade. As concepções, elas podem ser coletivas nestas construções que são necessariamente linguageiras, vamos dizer assim. E aí entra a força do texto, entra a força do discurso, como esse espaço de interação, eu vou chamar de intersubjetiva, e de construção das nossas próprias narrativas, das nossas próprias histórias. Então, por exemplo, quando eu vou no Quilombo Ausente, e tem aqui hoje 2 representantes do Quilombo Ausente, por exemplo, lá encontro pessoas situadas e posso falar do Quilombo Ausente, mesmo não estando no Quilombo Ausente. Então, o Quilombo Ausente se faz presente com a presença dessas pessoas. Tá? Eu posso falar do Vale do Aço, aqui eu tenho gente do Vale do Aço. Hoje, com a internet, né, com a tecnologia, aqui nós temos pessoas de Belo Horizonte, temos pessoas do norte do país, temos pessoas que estão conectadas aqui numa tela. Então, a noção de espacialidade, inclusive, nós podemos abrir uma outra pesquisa para um outro momento, mas não vou falar disso agora, necessariamente. Então, vamos traduzir isso agora de uma forma mais esquemática, em que eu tenho linguagem e cognição, a relação eu, tu, o enunciatário, sempre no aqui, agora, que é o tempo e espaço, com os referentes, então, se transformando em referências. Agora, observem bem a tela. Eu vou colocar um elemento a mais, além da cognição, que é a cognição na perspectiva do discurso, que nos interessa neste primeiro livro. O que é a cognição na perspectiva do discurso? Na perspectiva do discurso, este eu é um sujeito que fala, tá? O que é um sujeito que fala? Eu posso falar do lugar de professor da educação do campo, já falei do lugar de coordenador da licenciatura de educação do campo. A Flaviana, quando eu cheguei aqui na universidade, ela estava apresentando um trabalho, não sei se ela lembra disso, né? De uma pesquisa que ela fazia com as crianças e apresentando uns livros lá interessantes. Às vezes, hoje, ela, ao falar, a gente enxerga a Flaviana enquanto pessoa, mas enxerga pelo sujeito a vice-reitora dessa universidade. Então, são esses lugares instituídos, quando a gente traz o discurso para a conversa. Porque aí diz muito da nossa função. Tá? Então, além da pessoa, eu tenho a função que a pessoa ocupa. Agora, digamos assim, eu tenho aqui a Ivana, o Márcio da licenciatura em Educação do Campo. A Ivana está lá na linguagem de códigos, o Márcio comigo tá na ciência da natureza, o Márcio comigo na linguagem de códigos, enquanto o Márcio da literatura são dos estudos linguísticos. Está vendo? Somos seres com concepções dentro desses espaços em que nós exercemos determinadas funções e nós falamos desses lugares, né? E isso, então, coloca em evidência a nossa formação. E esta formação não é só formação na escola, não. É a formação que a gente recebe dos pais, das mães, das famílias, a formação que a gente recebe da sociedade. Então, nós somos formados para falar de determinados lugares, tá? E estes lugares são instituídos. Se são instituídos, existe também a instituição. Então, Flaviana é reitora na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, né? Eu sou professor de licenciatura, na licenciatura de Educação do Campo, nesta instituição. Lá na minha casa, eu não falo com o Daniel ou Ana Clara, minha filha, como professor, mas é o mesmo ser. Então, eu sei que a instituição, ela está presente, né? Eu falo dessas coisas aqui.
E aí a gente estabelece uma interlocução em que nós vemos o outro também na sua função, como lugar instituído, e a gente produz ciência, produz conhecimento. Então, a produção de ciência, a produção de conhecimento é necessariamente instituída, tá? E é instituída, é subjetiva, e nós falamos de determinados lugares. É para isso que tem orientador, orientando, tá? Esse movimento todo que a gente faz na academia, que faz parte de uma institucionalização também da ciência, vamos dizer assim. Embora isso não seja a única forma de ciência, né? Ciência mesmo, eu estou falando já da construção acadêmica das coisas, mas a ciência em si, mesmo quem não vem para a academia, tem ciência, e é isso nós podemos também tratar em outro momento. Faço esse movimento aqui para dizer que isso não é estagnado, não é parado, é dinâmico e é cognitivo. Tudo isso faz parte do cognitivo humano, isso que eu estou falando. E se é cognitivo, então, sempre datado, a ideia, estes dois livros tratam dessas coisas que eu estou falando aqui. Então, busco traduzir em palavras, a partir de duas pesquisas, esta concepção de ciência, esta concepção de identidade, essa concepção de interação, de tempo e espaço, e busco explicar isso. Neste primeiro livro, que é O Universo Linguístico da Ciência, um dos focos, né, a modelização discursiva e subjetividade, e vão entender modelização discursiva como modo de dizer, ou a narratividade do ser, tá? Daquilo que ele conhece, da sua própria ciência, e essa perspectiva subjetiva disso. Porque no modo de dizer, a pessoa institui um enunciador, sujeito, expressa a sua visão de mundo, a visão de si mesmo, se posiciona como interlocutor, estabelece relações com outros sujeitos e com o conhecimento. Tá? E para se ter uma ideia, a gente tem aqui um sumário para conceber um pouco melhor a ideia do livro aqui. Então, na primeira parte, eu trato da subjetividade e o fazer científico, e aí, nesta parte, eu trago alguns teóricos que vai trazer para a gente o conceito de ciência, o conceito de subjetividade, na linguagem em si. Na sequência, eu foco no modo de dizer a ciência, e esse modo é institucionalizado também, e na sequência eu faço uma análise pego um determinado assunto aqui, que é a fenilcetonúria, e busco entender como é que a fenilcetonúria aparece. Por exemplo, no livro de ensino fundamental de uma escola, em 2 livros do ensino médio de uma escola e uma revista especializada. O assunto é o mesmo, em que se trata uma tal de uma enzima, fala-se de uma tal de fenilalanina, e esse movimento todo, mas quando o interlocutor são estudantes, Daniel está no 6º ano, então aqui foram livros da 7ª série antigamente, não sei se é 8ª, eu acho que seria para uma turma como ele aqui, digamos assim. Então, quando eu vou tratar com a criançada na escola deste assunto, eu encontro uma forma de articular as minhas palavras para que o outro conceba também este assunto. Então, tem um movimento intersubjetivo de construção da ciência. Agora, eu peguei este mesmo assunto no livro do ensino médio, 2 livros, eu pego 2 autores, então, se for só o interlocutor que determina, os 2 livros teriam que estar dizendo da mesma forma, mas não é, porque nós temos os interlocutores, são do ensino médio, mas, digamos assim, quem produz o conhecimento também tem uma forma de dizer, de conceber. E aí eu mostro esse movimento da intersubjetividade. E pego o mesmo assunto numa revista médica e mostro como que na revista médica quem produz já concebe o outro como um especialista no assunto. Então, não dispensa determinadas explicações, por exemplo. Tá? Então, eu busco, nessa análise desses textos, eu mostro essas coisas. E aí, então, eu faço umas considerações, né, em relação a isso, vou fechar. Isso para entender um pouco este livro. O segundo livro, eu foco na temporalização, na espacialização, nas construções discursivas. O que é isso? Existe o tempo é o que é, o espaço é. Existe a temporalidade das coisas, mas temporalizar é uma condição humana. A gente temporaliza cognitivamente, nós concebemos tempo, mas o cachorro também concebe tempo, o gato também concebe tempo. O gato concebe tempo quando ele consegue pegar um rato, se ele não conceber o tempo, ele perde o pulo. Agora, nós temos uma concepção de tempo em que nós também falamos de tempo. Nós projetamos amanhã, 2 horas da tarde, nós faremos tal coisa, a gente se encontra lá.
Então, nós temporalizamos. O cachorro não combina com outro cachorro que daqui a 2 dias eles vão fazer uma coisa, né? Mas eles concebem o tempo da existência em si. E aí tem e aí tem este movimento da espacialização e como é que nós nos construímos e construímos discurso aí. E a ideia é buscar, então, mostrar essas operações que são cognitivas, que fazem parte dessa competência nossa, né, de conceber tempo e espaço. E aí, para ter uma ideia deste livro aqui, num primeiro momento, eu trabalho com os conceitos de tempo, e busco, inclusive, o tempo na física, né, esse tempo que a gente aprendeu lá no colégio também, mas assim, o que é tempo? Então, busco entender o que é o tempo, mas trago uma reflexão e o tempo cognitivo? Como é que nós processamos tempo? Como é que nós podemos fazer representações do tempo na vida, mas também, além do cognitivo, no linguístico desse tempo e espaço. Eu faço um destaque a esta parte em que eu faço uma proposição, eu vou chamar aqui de deixis cognitiva, que é exatamente esse situar-se, neste sentido de que nós temos que estar na atividade, nós estamos sempre aqui agora situados, produzindo noção de tempo e de espaço de nós mesmos para falarmos das coisas. Tá? E depois também faço, na parte de conclusão, eu pego uma reportagem, na época, pego uma reportagem que está falando da Rita Lee, por exemplo, um show da Rita Lee, e mostra como que a concepção de tempo está não só necessariamente nessa noção de verbo que a gente trabalha na escola, do presente, passado, futuro, pretérito perfeito, mas que perfeito, aquela coisada toda que a gente estuda, mas é uma concepção de tempo, como é que ela aparece, e aí eu mostro essas concepções também de uma análise, digamos assim, mais prática das coisas. Então, é como se nós pudéssemos, assim, para dizer o que liga os dois textos, né? É como se nós partíssemos da realidade, que nós vamos chamar de tempo, espaço, pessoa, e sabemos que daí brota, emana a realidade das coisas. As coisas de que falamos, as coisas que concebemos, etc. E daí também brota, emana, vamos dizer assim, a expressão linguística. Agora, a expressão linguística também faz brotar as coisas. Tá? É a expressão linguística que fez brotar este evento. Está vendo? A expressão linguística faz parte desta condição humana de construir realidades discursivas que se materializam. Tá? Sintegra está sendo pensada. Ó. Aliás, recentemente já vi lá a galera falando assim, já estamos pensando na próxima Sintegra. Então, já tem gente pensando na próxima Sintegra. Então, cognitivamente, concebendo a próxima Sintegra e já construindo possibilidades para uma próxima Sintegra. E a gente materializa uma próxima Sintegra daqui a um ano, talvez. Né? Vamos pensar nisso. Para os mais visuais, o que eu estou chamando de realidade ontológica, digamos assim, é o que o tempo realmente é. Esta é o que o espaço realmente é. É uma busca nossa. E o que são as coisas no tempo e espaço? A percepção do tempo e espaço é como que nós percebemos o fluxo e a relação das coisas no tempo e espaço. Como é que nós percebemos? Tá? O processamento no cognitivo, como é que a gente espacializa, como é que a gente temporaliza as coisas socialmente. E a manifestação linguística, então, que é a expressão em palavras do tempo, do espaço, de nós mesmos e da ciência. E, para conclusão aqui, o que eu proponho, então, como uma deixis cognitiva, em que cognitivamente nós nos situamos, tá? E discursamos, vamos dizer assim, não só no sentido de falar, mas de manter perspectivas de pensamento, de ideias, e assim a gente faz ciência, e assim a gente faz história, e assim a gente faz a vida. Então, é um pouco disso que eu construo nestes dois textos, e sempre expressando a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui manifestando um pouco do meu pensamento. E tem algumas epígrafes nos livros, e uma delas está neste livro. Eu vou pedir a Ana Clara, minha filha, para pegar o violão aqui para a gente poder... Que é um texto do Eduardo Buzek, em que ele deixa evidente para nós essa perspectiva da subjetividade. Ele vai dizer que pediu para o sol me responder o que é o amor, e ele me falou, é um grande fogo.
procurei os búzios e tornei a perguntar, eles me disseram, é um grande jogo. Lembrei que a lua tinha muito para contar, ela se abriu para mim. Disse que o amor usa tantas fases, é uma luz que não tem fim. Pedi para o vento que soprasse o que é o amor, ele garantiu, é tempestade. Bando de estrelas me contaram sem piscar, o amor é pura eternidade. Sem saber direito, perguntei para o coração, que sem medo respondeu, o amor é fogo, água, céu e terra. Sente o amor, sou eu. Mostra para mim o que é essa concepção subjetiva da realidade. Tá? O que é o amor? O amor é o que é. Um grande fogo ou uma eternidade, o que é o amor? A percepção é que vai dizer o que são as coisas.